Olá pessoal, tudo bom? É muito bom ter vocês aqui para conversarmos mais um pouco sobre filosofia, falarmos sobre filosofia. Dando continuidade ao nosso conteúdo, desta feita falaremos sobre a Idade Moderna, acho que capítulo 14, a partir do capítulo 14, tá? Idade Moderna, Nova Ciência e Racionalismo, tá bom? Para quem ainda não me conhece, sou o professor Iomai, trabalho com filosofia, sou professor de filosofia. E é muito importante que vocês atentem para as nossas tarefas, para a realização dos nossos trabalhos, né? Desde já eu quero agradecer a todos vocês, os que têm colaborado e têm, dentro de suas limitações, realizado os nossos trabalhos, tá bom, gente? Esse assunto é um assunto muito interessante. Nós continuamos no passo a passo do nosso conteúdo, né? Assim como se tivéssemos pessoalmente, o faríamos. Acredito que aqui, com algumas limitações, porque obviamente às vezes pessoalmente vocês conseguem traduzir melhor a questão de uma dúvida ou algo do tipo, mas quero deixar de antemão o espaço aberto para que, se vocês entendem alguma dúvida, não hesitem, direcionem até mim essa dúvida para que juntos possamos resolver, tá bom? Então, nosso conteúdo vai falar sobre Idade Moderna, Nova Ciência e Racionalismo, capítulo 14. O capítulo 14 também tem um subtítulo que chama A Revalorização do Ser Humano e a Natureza. Depois eu vou trazer para vocês, ou ao decorrer do conteúdo, vocês entenderão o significado de cada uma dessas expressões expressas aqui no tópico, no início do capítulo. Tá bom, gente? Antes de iniciar, eu queria ler para vocês uma frase de Pitágoras que diz: educai as crianças e não será preciso castigar os homens. Existe uma nova versão também para esta frase, né? Ali, no lugar de castigar, tem a expressão punir. Não é no sentido, acredito, no sentido literal da palavra castigar, em termos de castigo, e mais voltado para a questão do vias de fato, tá? Castigar no que se refere também a um peso cognitivo, a um peso na consciência, quando esse indivíduo, hoje, enquanto adulto, se lamenta por não ter tido a entrega suficiente enquanto era jovem, enquanto era criança. Então, devemos educar as crianças, os adolescentes, para que futuramente, e até os jovens, para que futuramente não castiguemos, ou que os próprios adultos não sejam castigados por sua falta de entrega no presente momento, tá bom? Então, continuando, gente, o que é a Idade Moderna, né? Eu vou falar de forma bem detalhada para que vocês entendam assim o passo a passo, para que eu deixe o mais claro possível o que representa essa Idade Moderna. Então, nós saímos da Idade Medieval, tá? Que termina ali. Vale ressaltar, viu, gente? A gente fala de Idade Moderna, mas é com um viés filosófico, tá? O correto ali, né, seria filosofia moderna, o período da filosofia moderna. Quais são as influências da filosofia moderna na própria Idade Moderna? Porque, como eu falei na aula anterior, os períodos são um pouco diferentes. Tá? A filosofia, o período medieval é diferente da filosofia medieval, porque são acontecimentos que, embora aconteçam de forma simultânea no que se refere ao tempo, eles também divergem um pouco em sua essência, do que trata, do que fala. Tá? Então, na Idade Moderna, aqui nós vamos fazer uma abordagem filosófica. A Idade Moderna ela começa no século XV e vai até o século XVIII. Foram apenas 3 séculos, 300 e alguns anos, tá? Mas que a importância da Idade Moderna é coisa primordial e é coisa fundamental para a nossa forma de pensar hoje. A Idade Moderna, ela meio que virou a chavezinha do que se pensava na Idade Antiga e na Idade Medieval, que são os dois períodos que antecedem a Idade Moderna, e fez com que o ser humano despertasse para algumas novas coisas no nosso cenário, tá bom? Então, gravem isso, a Idade Moderna surge no século XV e vai até o século XVIII, principalmente a filosofia moderna está incluída aí dentro deste período.
Então, a filosofia e a própria Idade Moderna, elas têm como principal fator iniciante, né, a passagem do feudalismo para o capitalismo. Vocês conhecem bem quais eram as propriedades que tinham em posses ou como dono os senhores feudais, e a partir dessa questão da passagem dos senhores feudais, um sistema de capital foi gerado, e aí esse sistema de capital tornou-se algo mais interessante, algo mais atrativo, algo mais justo para o momento do que o próprio feudalismo. Junto com a ideia do sistema capitalista, né, do sistema capital, surgiu ali, que também é característica da Idade Moderna, a questão do capital comercial, o próprio comércio. Junto com a Idade Moderna surge o comércio. Tá? Não, eu não diria a expressão comércio em si, tá? Porque antes essa expressão, gente, eu falo isso porque antes essa expressão era denominada como negócio, e negócio é uma palavrinha filosófica, né? Negócio, que é uma junção de duas palavras que compõe o negar o descanso. O negócio, NEG, corta, né? Vem de negar, do latim, o ócio, que seria o descanso. Então, o negócio era negociar, negociar era comerciar. É isso mesmo, comerciar, né? Comercializar. Então, a expressão comércio, o comércio surge com o capitalismo, aquela questão de compra e venda, e ganho, e lucro, e perca, tá? E junto com a Idade Moderna também surge a questão da emergência da burguesia. O que é a emergência da burguesia, né? Nós tínhamos antes os senhores feudais, em que o senhor era dono da riqueza e que os seus indivíduos ali, a classe mais proletariada, tanto era usada enquanto sentido de força no que se refere à mais-valia, como também no que se refere a pagamento. Mas quando a gente fala, por exemplo, hoje que um país é emergente, como no caso do Brasil, é um país que está ali entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. Nós estamos no meio. Então, por isso chama-se emergente. Emergente, né? E quando você fala em emergência da burguesia, quer dizer que a própria burguesia estava começando a surgir na Idade Moderna, tá bom? Na Idade Moderna também foi instaurado, né, as novas rotas comerciais marítimas por causa do sistema capitalista, por causa do próprio comércio, por causa da burguesia, porque o que até então era dos feudos agora tornou-se mais dividido, e aí as pessoas tinham mais acesso às suas áreas, e essas pessoas conseguiam comercializar o que era produzido em suas determinadas regiões, tá? E junto com essas rotas marítimas, claro e óbvio, as grandes navegações. As principais modificações da Idade Moderna não foram somente, ou não nasceram somente no sentido financeiro, tá? No âmbito religioso, uma das principais mudanças da Idade Moderna foi a Reforma Protestante, que tem como principal norte ali, o principal expoente, Martinho Lutero. Tá? Então aqui nós estamos falando de dois segmentos já. A gente está falando do segmento religioso e do segmento financeiro, que se refere ao capital. Tá bom? E essa ideia da Reforma Protestante, aqui, gente, nessa parte, nós só vamos colocar algumas partes principais para que vocês tenham um norte assim do que é todo o capítulo, porque os capítulos que sucedem este capítulo 14, ele vai trazer em detalhes cada um desses tópicos aqui, tá? Mas a Reforma Protestante, que foi o que de fato aconteceu e modificou muita coisa na Idade Moderna, ela tem como principal expoente Lutero, tá? E vocês conhecem o contexto da Reforma Protestante, se não conhecem, de fato, nós vamos conhecer com mais calma, mas ela trouxe principalmente, a ideia da Reforma Protestante, a quebra da unidade religiosa europeia. E cada termo aqui tem o seu significado em sua essência, né? A quebra, a ruptura mesmo da unidade. O que é a unidade? Da união religiosa europeia. Ou seja, aqui que eu falo, nessa parte do conteúdo, a igreja tinha todo o domínio no que se refere à perpassagem de conhecimento. Lembre que nós estamos vindo da idade medieval, onde a igreja era muito forte, onde a igreja, até falamos sobre isso, que a igreja era muito rica, até em expansão territorial, as maiores terras eram todas voltadas para a igreja. Mas aqui na Idade Moderna, e a Reforma Protestante, antenou ou fez com que os indivíduos despertassem.
E aí, primeiro, houve uma quebra desta unidade religiosa. Os fiéis que acreditavam cegamente nos princípios passados e perpassados de geração em geração pela igreja, agora já não mais acreditavam com tanta fidedignidade, assim eu posso falar, com tanta fidelidade, tá? E agora, a partir desse momento, depois disso, depois dessa reforma, os homens deixaram de ter essa concepção passiva. O que é uma concepção passiva? Eu só espero que aconteça comigo. Eu só aguardo que as coisas aconteçam comigo. Eu não tenho a ação, eu não tenho a altivez, eu não tenho a proatividade de fazer. Eu espero que façam por mim. Mas essa concepção, através da reforma, da quebra da unidade, fez com que os homens deixassem de ter essa concepção, principalmente no que se refere à forma de pensar. E os homens descobriram, então agora eu consigo, isso depois da reforma, tá? Eu consigo pensar de forma independente, eu consigo ter uma compreensão da divindade sem que a igreja me diga qual é a compreensão correta da divindade. Dentro da razão, dentro da minha razão, por isso que ele está, a razão humana mais compreensão divina. Dentro da minha razão, a razão humana, eu consigo compreender a verdadeira dimensão deste Deus ou do Deus a quem eu sirvo. Junto com essa questão, veio junto com a reforma protestante, tudo isso que eu falei, também surgiu o desenvolvimento da ciência natural. Os indivíduos começaram a observar as coisas e começaram a perceber que os fenômenos naturais existentes, por isso que está ali o desenvolvimento das ciências naturais, o fenômeno da natureza, os fenômenos naturais, serviam como base para algumas comprovações científicas. E aqui a gente pode citar, obviamente, a biologia, a química, a física, até onde a minha razão é capaz de ir, a partir de quando a minha fé pode ir. Tá? Então, a ciência natural, com seu devido desenvolvimento, fornecendo subsídios para a crença do homem. Tá? Na Idade Moderna, além da concepção capitalista de capital financeiro e da interpretação religiosa, surgiu também a invenção da imprensa. Porque, a invenção da imprensa não é que os repórteres começaram nessa época. A invenção da imprensa mesmo, do livro, dos jornais. A partir desse momento, a própria invenção da imprensa auxiliou muito na propagação, inclusive, do Novo Testamento, que foi obra de produção da Reforma Protestante. Né? Então, a Reforma Protestante, uma prova disso é que os primeiros volumes escritos por Lutero foram à mão, mas depois que o povo teve acesso, todos eram através da imprensa divulgados de forma muito rápida, muito rápida. Tá? Além disso, a Reforma Protestante trouxe também para o indivíduo, eu coloquei ali, visão teocêntrica versus visão antropocêntrica, mas não é que um sobrepõe ao outro. É que antes, na Idade Medieval, era tudo muito. Isso pregado pela igreja, né? Deus é o centro, Deus é o centro, Deus é o centro. E aí passou, né, a partir da Idade Moderna, a questão da visão antropocêntrica. Não é que o homem começou a ser o centro, é que o homem percebeu que ele também podia ter uma visão do mundo, tá? Sem deixar Deus como sendo o centro das coisas. Tá? Então deixou de ser uma tese padrão de que apenas Deus é o centro, tudo deve ser conduzido à divindade e eu não tenho responsabilidade alguma com as minhas ações. Não, eu tenho responsabilidade com as minhas ações. Eu posso exercer as minhas funções, eu posso exercer a minha liberdade e ser responsável por minhas ações. E não é Deus que seria responsável por aquilo que seria competência do homem, porque a igreja havia ensinado assim, tá bom? E, obviamente, a Idade Moderna também trouxe a questão do surgimento do racionalismo. Eu falei no capítulo anterior sobre racionalistas e sobre nominalistas. Tá? O que eram esses racionalistas? Né? O racionalismo veio para auxiliar um pouco a compreensão de teocentrismo e antropocentrismo. O antropocentrismo traz a ideia de que o homem também pode e é capaz de produzir alguma coisa. E o racionalismo vem para apresentar a ideia. O que era o racionalismo? Né? Indivíduos que tinham a razão como princípio norteador das coisas, tá? Mas que eles imaginavam, os racionalistas, pensavam os racionalistas, que existiam os macrosentimentos, assim posso falar, e nós éramos aqui
na Terra pequenas partículas desses macro sentimentos, por exemplo. Tá? Existia a brancura, dei esse mesmo exemplo na aula passada, existia a brancura em sua totalidade, e aqui na Terra existem as coisas brancas. Todas as coisas brancas existentes aqui na Terra, como esse fundo, por exemplo, esse fundo é branco, mas o fundo é branco por pertencer à brancura, como se a brancura fosse algo maior e todas as coisas brancas, o carro, o fone, o fundo aqui que é branco, todas essas coisas compõem a unidade maior, que seria a brancura. Os nominalistas não acreditavam nisso, acreditavam que as coisas são o que são por si só, o fone, o fundo branco e assim sucessivamente. Mas essa versão racionalista traz a ideia de que existe um ser teocêntrico maior do que indivíduos antropocêntricos. Existe alguém que está acima de nós, que é o centro, e existem indivíduos que também são o centro, mas dentro da limitação desse centro maior, que é Deus. Nós temos a nossa autonomia, mas muito baseado nas ações e nos fundamentos fornecidos e pela liberdade oferecida por Deus. Tá? E para finalizar, aqui temos o último slide. Um dos fatores desencadeadores desta questão desse novo pensar, dessa nova forma de pensar, é o Renascimento, que surge ali 100 anos, né? 100 e poucos anos, que vai ali do século XV até o século XVI, e é uma das partes da Idade Moderna. O Renascimento traz consigo a questão da razão e da liberdade, né? Isso vale ressaltar que o Renascimento, essa expressão representa que o indivíduo ressurge em si, ou faz surgir em si uma nova forma de pensar. O indivíduo acorda para o mundo, e não sei se a partir da Reforma Protestante o indivíduo começa a pensar, porque até na Idade Medieval tudo era muito pensado por causa e em causa da igreja. Mas aqui já tem agora um novo tino, né? Assim posso falar, e os indivíduos já começam a pensar de forma diferente. Então o Renascimento trouxe consigo essa possibilidade, essa probabilidade do indivíduo pensar racionalmente e exercer a sua liberdade. Porque os princípios divinos, em sua devida aplicação, falei sobre isso, falando sobre filosofia medieval também, que Agostinho define a ideia de que, ao exercer a liberdade, o homem exerce consigo um direito concedido pela divindade. Então, não são coisas separadas. Tá? Eu consigo ter a minha razão e ser responsável por exercer a minha liberdade através das minhas ações. Mas eu preciso, obviamente, ser responsável por essas ações. Então, traz a razão e a liberdade. Você, racionalmente, é capaz de ser responsável por suas ações, por exercer sua liberdade. Traz também a ideia da mentalidade racionalista, como já falei sobre o racionalismo agora há pouco, tá? Mas isso não surgiu assim do nada, né? Mas professor, nós saímos da Idade Medieval e chegamos na Idade Moderna, houve essa mudança de pensamento e ninguém fez nada? Óbvio que alguém ia fazer alguma coisa, porque isso aqui, essa nova forma de pensar, trouxe prejuízo para muita gente. Essa nova forma de pensar prejudicou muita gente, principalmente os que tinham lucro, principalmente os que angariavam algum tipo de recurso com o povo. E, de fato, eu ressalto aqui, vale ressaltar, viu, gente? A gente fala isso porque são acontecimentos históricos e estão no livro, está no livro de vocês. E é parte da história. E a história não há como negar. Não é interpretação minha. Está lá que em 1232, Gregório IX, através de uma produção denominada como Index, que era mais ou menos uma espécie de, eu diria placebo, né? Não é placebo não, porque não é falso. Um compêndio ali, como se fosse uma enciclopédia dessas produções, porque vocês lembram que eu falei aqui, ó, vou voltar aqui os slides para vocês verem, a invenção da imprensa, como está ali embaixo, é um dos pré-requisitos, é uma das coisas que surgiram na época da Idade Moderna. E a imprensa o que fazia? Disseminava informações. Mas, segundo a igreja, tinha alguns desses volumes produzidos que eram falsos. Então, esses volumes falsos, eles colocavam no index, que a gente chama do O Index, né? O que era esse index? Era um conjunto desses volumes que a igreja denominava falso, e, obviamente, esses volumes, eles propagavam alguma coisa, e aí instituíram, né, criaram, em 1232, que a gente chama o Tribunal da Santa Inquisição. O que era esse tribunal? Era composto ali por padres
e bispos e algumas chefias da igreja para julgar essas obras e julgar as pessoas que criaram essas obras. Tá? Então, muitas pessoas foram condenadas por esse tribunal, muitas obras foram condenadas por esse tribunal, um tribunal criado ali por Gregório IX, porque essas obras não eram convenientes a princípios apregoados pela igreja lá na Idade Medieval, há pouco tempo atrás. Então, não era conveniente. Tá? E, para finalizar, duas coisas ainda que nós vamos falar mais adiante, sobre questões fundamentais da Idade Moderna, tá? A teoria do heliocentrismo, com Nicolau Copérnico, onde o homem, onde o Sol, melhor dizendo, é o centro do universo, porque até então a igreja também falava que existia a aplicação do geocentrismo, né? Onde a Terra que era o centro, e não o Sol. E aí chega Nicolau Copérnico e a gente vai ver o destino, o desfecho de tudo isso nos próximos capítulos, com a teoria do heliocentrismo, onde não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol, que era o centro e que tudo envolvia-se ali, girava-se em torno do mesmo. Tá bom, gente? E ética e política, a gente vai ver principalmente no capítulo 19 com Nicolau Maquiavel. Então, hoje foi só mais um aparato geral do que nós vamos estudar durante os próximos capítulos, porque a ideia do surgimento da Idade Moderna, e a partir dessa nova unidade, né, capítulo 14, a gente traz algumas novas compreensões sobre como se deu esse despertar para o novo mundo. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, tá? E um forte abraço para todos vocês.